Então, fizemos uma introdução aí a respeito de regrinhas, análise que valem para praticamente todas as causas excludentes de ilicitude, e doravante passaríamos a falar das excludentes em espécie, começando pela mais comum das 4 ou 3 excludentes de ilicitude, que é a legítima defesa. Artigo 25 do Código Penal. Então, esse aqui é um tipo permissivo. Então, para que alguém comprovar que estava em legítima defesa, tem que preencher todos esses elementos aqui descritos no artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, agressão a direito seu ou de outrem. Então nós temos vários elementos aqui a considerar nessa descrição típica permissiva. Vamos começar pela análise dos bens que podem ser defendidos legitimamente. Vejam que a lei não usa nem a palavra bens, mas fala direito seu. Então, entende-se em legítima defesa quem repele injusta agressão a direito seu ou de outrem. Direito seu. Quais são os direitos que podem ser legitimamente defendidos? Bom, possivelmente você vai de cara pensar na integridade física, né? Se alguém atenta contra a sua vida, óbvio, você vai poder agir em legítima defesa porque você tem direito à vida. Se alguém atenta contra a sua integridade física, tentando praticar uma lesão corporal em você, você tem direito de legítima defesa. Mas também a legítima defesa é possível relativamente à proteção dos bens materiais, dentro, é claro, de um critério de proporcionalidade. Alguém vem se apropriar do relógio seu. Um ladrão vem, entre aspas, assaltante, né, digamos assim, vem praticar um roubo, te ameaça para levar um relógio seu. Você saca a sua arma e você, para proteger o seu bem, o seu relógio, o seu celular, a sua carteira, aquilo que está na sua carteira, e a sua carteira também, porque às vezes a carteira vale mais do que está dentro da carteira, né? Você pode usar dos meios necessários para repelir essa agressão ao seu bem. Então, cabe legítima defesa para proteger os bens da sua residência, o seu automóvel, o seu dinheiro, os seus objetos pessoais. Durante muito tempo, se admitia legítima defesa para proteção, às vezes, até de uma caixa de fósforos. Isso hoje já seria mais questionado, sabe? Obviamente que não há proporção, é muito desproporcional matar alguém porque está levando a sua caixa de fósforo, o seu isqueiro. Então não haveria mais proporcionalidade. Aí seria já muito discutido se caberia legítima defesa ou não, em razão da desproporção de bens aí. Mas assim, para a doutrina antiga, é possível essa proteção até mesmo de uma caixa de fósforos. Outra possibilidade de legítima defesa é a da honra. E aqui a gente não pode confundir situações que no passado se enquadravam como legítima defesa da honra e que hoje não se enquadram mais. Mas vamos lá, que tipo de legítima defesa pode se defender, pode se alegar relativamente à honra? Alguém está proferindo palavras caluniosas ou difamatórias ou injuriosas contra a sua pessoa. Você tem o direito de fazer essa pessoa calar a boca. Não sei se é bom todo mundo saber disso, né? Porque a legítima defesa, ela vai importar numa agressão também, não injusta, porém justa. De toda maneira, na prática, na vida, é muito melhor você deixar a pessoa fazer o que quer, deixar levar o seu carro, etc., do que você correr o risco de confronto e tudo mais. Mas, juridicamente, existe essa possibilidade, né?
Então, se alguém está falando mal de você, na hora, em flagrante, você tem a possibilidade de fazer a pessoa calar a boca. E como é que se faz uma pessoa calar a boca? Bem, aí você usa a sua criatividade, né? Você pode desferir um soco na boca dela, etc. Enfim, existe essa possibilidade, muito embora acredito que não seja absolutamente recomendável. Mesmo porque você pode depois oferecer uma queixa-crime pela prática da calúnia, difamação ou injúria e ainda, principalmente, obter uma indenização por dano moral, que daí já vai castigar o indivíduo quase sempre suficientemente. Muito embora ninguém é obrigado a ser santo, né? Alguém está lá te xingando e você pode partir para cima dessa pessoa para fazer ele cessar a agressão. Não se confunde isso com o que antigamente se falava da legítima defesa da honra nos casos de adultério. Aqui isso é bem diferente. O indivíduo, ou o marido, ou a mulher, pega o cônjuge em flagrante no ato sexual com terceiro. E é possível se falar aí em legítima defesa da honra, porque o seu marido, a sua esposa, está ofendendo a sua honra ao praticar relação sexual com outrem? Não. Aí não está havendo uma afetação da sua honra, mas ele sim que está praticando adultério, que está se auto-desonrando, a princípio, né? Muito embora hoje a consciência popular a respeito desses itens já não é a mesma do que antigamente, né? O adultério, inclusive, já não é mais crime, já há muito tempo no Brasil, já foi crime, mas desde, não sei, mais ou menos por 2002, alguma coisa assim, não me lembro. Depois eu coloco aí no rodapé qual foi a data certa de que adultério deixou de ser crime. Enfim, nos anos 60, até no começo dos anos 70, muitos casos de absolvição houve nessas situações em que o marido ou que a mulher matava o cônjuge na situação de flagrante pela prática de adultério. Até que houve um caso famoso no começo dos anos 70 de um milionário chamado Doca Street, que ele matou, ele era casado com uma atriz famosa, muito bonita, Leila Diniz. E ela estava praticando adultério. Não foi o caso de flagrante do adultério, mas havia, enfim, provas de que ela estava o traindo. E ele acabou matando a Leila Diniz. Então esse caso foi muito famoso. E daí quando foi o caso a júri, se discutiu muito a respeito da legítima defesa. E esse caso foi que em inglês a gente fala o turning point. Dali para frente a jurisprudência mudou relativamente isso aí, passou a não se admitir a absolvição. Não caracteriza a legítima defesa a situação de alguém que foi traído numa relação conjugal agredir ou até mesmo matar o cônjuge porque ele o traiu. Legítima defesa, vamos fazer a distinção agora entre legítima defesa e estado de necessidade. Vejam, no artigo 25, nós temos uma palavra-chave para distinção entre legítima defesa e estado de necessidade. Vou dar 10 segundos para vocês pensarem, fazem a leitura aí. Não, vou fazer a leitura com vocês. Aí vou dar 10 segundos, enquanto eu tomo água você pensa. Qual é a palavra-chave para distinção entre legítima defesa e estado de necessidade? Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta a agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Ok? Estão pensando? Vamos ver o artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual
que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir-se. Bem, não é tão simples a resposta, mas a palavra do artigo 25, que caracteriza a legítima defesa, é a palavra injusta. Entende-se em legítima defesa quem repele injusta agressão a direito seu ou de outrem. Por quê? Uma das diferenças entre estado de necessidade e legítima defesa é a natureza da agressão. Quando o Código fala que cabe legítima defesa para repelir injusta agressão, fica aqui implícito que uma agressão injusta só pode provir de uma ação humana. Um cão pode praticar uma agressão injusta a você? Não. Por quê? Porque o direito penal, ou o direito, não foi criado para os cães. Um cão não pratica conduta ilícita, porque o direito não foi prescrito para cães. Se, quem sabe, daqui uns milhões de anos, eles passarem a ter mais consciência do que no seu raciocínio, etc., né? Isso é possível, acredito que é possível, né? Assim como seres humanos possivelmente progrediram do quase nada de conhecimento intelectual, né? E chegou aonde chegou, então é possível que outros animais também cheguem um pouco mais demoradamente. Mas enfim, o direito não foi feito para os animais, animal não pratica uma injusta agressão. Portanto, isso é importante, principalmente para provas de concursos, exame da ordem, só cabe legítima defesa contra ação humana. Se houver uma agressão de um cão contra você, aí não vai ser caso de legítima defesa. Se você matar o cão, ou chutar o cão, etc., você vai estar em estado de necessidade, ok? Vai se enquadrar lá no artigo 24. Então, aí no roteiro eu coloco: a legítima defesa é uma ação para repelir uma injusta, humana agressão. O estado de necessidade é uma ação para evitar um mal maior. Aí não há uma injusta agressão. É uma ação para evitar um mal maior. Ah, então não cabe estado de necessidade contra o ser humano? Cabe. Mas a agressão que está provindo do outro ser humano não é uma agressão injusta. Às vezes, o próprio indivíduo está no direito de vida dele e você está no seu direito de vida. No caso dos náufragos, quando nós temos uma boia que suporta o peso de uma só pessoa e duas pessoas brigam, as duas têm o direito de vida. Aí, nenhuma agressão relativamente à outra é uma agressão injusta. Não há injustiça aí. Ambos têm o direito de proteger o seu bem maior, que é a vida. Então, nesse caso, nós não havendo agressão injusta, mas mesmo sendo ação humana, não se enquadra no artigo 25 da legítima defesa, mas se enquadra no 24, que é o estado de necessidade, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Outros elementos do tipo permissivo da legítima defesa são o uso dos meios necessários e o uso moderado dos meios. Meios necessários. Se você tem a opção de usar, vamos supor na situação do policial. Se o policial tem a possibilidade de usar o cacetete e não se utilizar da arma de fogo, então o meio necessário aí não vai ser a arma de fogo, mas sim o cacetete. Se o policial podendo usar o cacetete numa situação de que seja óbvia, né? É muito relativo, né? Às vezes o policial vai efetuar a prisão de um gigante ou de um lutador, enfim, o policial, mesmo que presuma-se que ele vá ter um preparo em lutas, etc., né? Nós não vamos obrigar o policial a correr o risco de acabar sendo agredido pelo oponente e às vezes até ter a sua arma tomada pelo oponente, como às vezes acontece. Então, enfim,
O uso dos meios necessários significa, se há mais de um meio, você deve se empregar do meio menos gravoso. E isso tem uma relação com o próximo tópico, que é o uso moderado dos meios. Então, se você pode resolver o problema com um tiro na perna, você não vai dar um tiro na cabeça. Então, se aquele é o meio necessário, ou às vezes é um único meio, né? Então, você tem que usar de maneira moderada, conforme a hipótese. Bom, agora vamos, ainda falando dos elementos do tipo permissivo, né? Os elementos que estão aí previstos no artigo 25 do tipo permissivo legítima defesa, vamos falar um pouco dessa agressão injusta. Já falei, se ela é injusta, tem que ser uma ação humana. Próximo tópico. O injusto, troque injusto por ilícito, né? O injusto ou ilícito não precisa ser penal. O que quer dizer isso? Bom, está havendo uma agressão injusta de lá para cá. Essa agressão injusta tem que caracterizar uma lesão corporal, um homicídio, ou um furto, ou um roubo? Necessariamente essa agressão tem que se enquadrar como um tipo penal? Não. Com certeza, se alguém quer praticar um crime relativamente a você, tendo você como vítima, isso com certeza é um ilícito. Mas não necessariamente tem que ser um ilícito penal. Pode ser algo que não se caracterize como crime ou contravenção. Por exemplo, se alguém ameaça jogar água no cabelo de uma moça, isso a priori não caracteriza como um crime jogar água no cabelo da pessoa. Mas a pessoa tem o direito de legítima defesa para não se ver importunada, ou mesmo humilhada, né, com a situação da água. Ou então o indivíduo está acendeu uma fogueira que não se caracteriza ainda como crime ambiental, e essa fogueira está produzindo fumaça, e essa fumaça entrando na sua casa, no seu carro, você tem a legítima defesa, o direito de legítima defesa, de ir lá e apagar essa fumaça, apagar o fogo que está provocando a fumaça. Claro que é muito melhor você chamar a polícia e tudo mais, né? Mas, enfim, existe o direito. Então, conclusão, a agressão que se está sofrendo, ela se caracteriza por qualquer injusto, qualquer ilícito. Essa agressão não precisa necessariamente se caracterizar como um tipo penal. Mas, na prática, quase sempre essa agressão injusta é uma tentativa de lesão corporal contra você, é uma tentativa de homicídio contra você, né? Próximo tópico. Não existe legítima defesa contra legítima defesa. Por que não? Porque alguém está praticando uma agressão injusta relativamente a mim. Se ela é injusta, não tem como ele falar em legítima defesa, ok? Então, nesse caso, só um dos indivíduos está na defesa. O outro está atacando. Quem está agredindo está atacando. Então, não existe legítima defesa contra outra pessoa que esteja em legítima defesa. Existe sim, anotem aí um destaco, existe legítima defesa contra quem está em legítima defesa se quem estava sofrendo a agressão começou a se defender e foi além. Isso aí nós vamos chamar de excesso em legítima defesa. Então vamos lá, o indivíduo ele vem e quer dar um pisão no pé do indivíduo para provocar uma lesão corporal. Aí, esse indivíduo que estaria sofrendo o pisão, ele tem o direito de legítima defesa, de se proteger aí. Mas ele, depois de eliminar a resistência de quem estava tentando dar um pisão nele, ele vai, sem necessidade, saca da arma ou saca de uma faca e dá uma facada na perna do indivíduo. Aí foi um excesso de legítima defesa. Quando o indivíduo já não estava mais na situação de perigo, ele continua agredindo o oponente. Aí sim, quem começou, quem deu o pisão no indivíduo, que depois
se excedeu, aí ele pode, relativamente ao excesso, se defender legitimamente. Então, resumindo, não cabe legítima defesa contra a legítima defesa, porque só uma agressão, só uma legítima defesa haverá. Alguém estará praticando alguma agressão injusta. Mas cabe legítima defesa contra quem está em excesso de legítima defesa. Ok? Provocação. Quem provoca a situação de perigo não pode alegar a legítima defesa. Então, o indivíduo fica xingando o outro, está provocando, e daí, se ele está provocando, nesse caso, se ele está xingando, ele já está praticando um crime contra a honra, né? Então, quem está sendo provocado parte para cima, e daí quem xingou não pode alegar depois legítima defesa. Pode até se defender, mas não pode alegar. Lógico, ele vai se defender por instinto, mas ele não pode depois alegar legítima defesa, caso ele venha a não só se defender, como a agredir a pessoa que foi provocada. Prosseguindo ainda sobre a agressão atual ou, aí a lei fala, agressão atual ou iminente. Primeiro, não confundam iminente com eminente. Eminente é alguém importante, o eminente ministro do Supremo, o eminente presidente da República. Iminente é algo que está para acontecer. Então, ainda não aconteceu, mas está para acontecer. Então, repele-se injusta a agressão atual ou iminente. Uns detalhes aí. Se o indivíduo teve tempo para ir se armar, foi até o carro, ou então foi até a sua residência, ainda que ele tivesse sendo agredido inicialmente, ele depois foi para casa e pegou a arma e voltou, isso aí ele não vai poder alegar depois a legítima defesa. Por quê? Porque a agressão que ele sofreu, o xingamento, a humilhação, às vezes um tapa, às vezes um soco que ele levou, isso é agressão passada, não é agressão atual ou iminente. Então o indivíduo tem que estar sendo agredido ou numa situação que evidentemente a pessoa vai partir para a agressão. Aí sim ele não é obrigado a ficar esperando, me bate aqui para depois eu me defender, né? Então, se a agressão é iminente, ele já pode se adiantar e evitar essa agressão. Relativamente a essa agressão, eu coloco aqui no roteiro, ninguém é obrigado a ser santo. Aqui também é um item que vai haver uma diferença entre a legítima defesa e o estado de necessidade. Vamos supor que um grandão, um violento grandão, ele te xinga, ou ele vem em sua direção para te agredir. O grandão geralmente os grandões geralmente são mais lentos, né? E você, sendo mais magrinho, fitness, você pode sair correndo e com isso você não vai ser atingido. O grandão não vai conseguir te pegar. É uma opção, mas ninguém, como eu disse, ninguém é obrigado a ser santo. Se o indivíduo parte em relação a você, você pode, eventualmente, se for o único meio para evitar essa agressão, você pode se utilizar do revólver ou da faca, de qualquer outro meio aí que você tenha para realizar a sua defesa. Então, ninguém é obrigado a ser santo, mesmo havendo a possibilidade de correr, você não, na legítima defesa, você não é obrigado a correr. Você pode encarar a situação usando dos meios necessários para acessar a agressão. Esse item é mais um item que haverá uma diferença em relação ao estado de necessidade. No estado de necessidade, se existe outro meio para você sair da situação de perigo, você é obrigado a utilizar esse outro meio e não matar uma pessoa para pegar uma boia, se porventura existe um outro meio alternativo para você sair daquela situação de perigo, ok? Outra hora a gente fala de novo sobre isso.
E o próximo tópico, a agressão pode ser a direito seu ou a direito de outrem. Então, aí que nós temos a distinção. Legítima defesa própria significa que alguém está agredindo a um direito seu, sua vida, integridade, seu patrimônio. Legítima defesa de outrem, quando você age na proteção do interesse de um terceiro. Alguém está praticando lesão corporal, o marido está praticando lesão corporal contra a mulher na rua, ou mesmo em casa. Havendo situação de flagrante delito, o vizinho pode entrar na casa, ou se está na rua, o vizinho pode chegar lá e dar um soco no marido agressor para proteger a mulher. Então isso aí se chama legítima defesa de terceiro. Muito bem. Falei agora há pouco, aspecto subjetivo. Tudo aquilo que nós falamos até agora da legítima defesa, nós estamos falando de agressão e tal, são os aspectos visíveis, aspectos objetivos do tipo permissivo legítima defesa. Agora vamos falar, já falamos um pouquinho do aspecto subjetivo. Então, já falamos que o indivíduo só pode alegar legítima defesa se ele sabia que ele estava numa situação de perigo. Então, isso aí é um elemento individual, é um elemento psicológico de quem está alegando a legítima defesa. Um outro tópico a ser desenvolvido é a tal da legítima defesa putativa, que vai merecer outrora um tópico especial, mas por enquanto eu vou apenas dizer o seguinte: uma legítima defesa putativa é aquela situação em que o indivíduo pensava que estava numa legítima defesa, mas não estava. Então, é o contrário daquele exemplo que eu dei agora há pouco, que o indivíduo não sabia que estava sendo agredido e estava. Não é disso que eu estou falando, é o inverso. Agora é a situação em que você ou alguém tem um inimigo, vê o inimigo se aproximando, você está com um problema com esse indivíduo. Você está armado e ele também está armado. O indivíduo vem em sua direção, você pensa que esse indivíduo vem para te agredir, ele, o oponente, coloca a mão no bolso, tipicamente para sacar uma arma, e você, achando que ele ia sacar a arma, saca a sua e desfere um tiro contra o oponente. Depois, o exame pericial, o depoimento das testemunhas comprovam que o oponente não estava armado. Ele ia sacar o celular do bolso para atender uma ligação ou algo assim. Então, você achou que estava numa situação de legítima defesa e, na verdade, você não estava. Isso se chama legítima defesa putativa. Situação também daquele policial que, fazendo policiamento num bairro, pensou que um cidadão que estava numa cobertura estava com uma submetralhadora, na verdade ele estava com uma furadeira, ia fazer um furo na parede, e o policial, achando que estaria em legítima defesa ou na legítima defesa de terceiro, disparou um tiro contra o indivíduo e depois se comprova que ele não estava armado, mas sim com uma furadeira. Então isso se chama legítima defesa putativa. Qual é a natureza jurídica da legítima defesa putativa? Aqui haverá uma grande divergência na doutrina. Haverá autores que falarão que se trata de excludente de dolo. Se não há dolo, não há tipicidade. Haverá autores que falam, é uma legítima defesa inexistente, mas justificável pelas circunstâncias. Assim como a legítima defesa real. Assim como a legítima defesa real exclui a ilicitude, a putativa também excluirá. E haverá quem fale o seguinte: na legítima defesa putativa, o indivíduo não sabia o que estava fazendo, ele não tinha consciência do caráter ilícito da sua conduta. Então exclui a culpabilidade. Vejam que confusão. Um instituto jurídico, legítima defesa putativa, como também o estado de necessidade putativa, os doutrinadores podem variar grandemente.
E então é isso. Outrora a gente fala de novo sobre isso, mas vamos fazer a distinção entre a legítima defesa real, é a normal, e a legítima defesa putativa é aquela que o indivíduo não estava numa situação de perigo, mas pensava que estava. Qual é a consequência para isso? Bem, se o erro dele, pelas circunstâncias, foi plenamente justificável, ele vai ser absolvido. Se não foi plenamente justificável, ele vai ser condenado. E daí ele vai responder não por crime doloso, mas sim por crime culposo. Então, assim, se se entender que aquele policial que atirou lá no indivíduo na cobertura, ele foi precipitado, ele vai responder por homicídio culposo. Se se entender que qualquer pessoa do povo, naquelas circunstâncias, cairia no erro, aí ele vai ser absolvido. Aí ele vai ser absolvido com base na excludente de tipicidade, ou de ilicitude, ou de culpabilidade. Aí que pode variar conforme o entendimento doutrinário. O Zaffaroni entende que exclui a culpabilidade, que o cara, quando erra, ele pratica um fato típico. E ele não tem permissão para errar, ele pratica um fato antijurídico. Só não há culpabilidade em razão da incapacidade de entender o caráter ilícito da conduta. Qual que eu fico? Qual tese que eu fico? Eu fico com a do Zaffaroni. Exclui a culpabilidade. Ok, mas quase acabando o item legítima defesa, vamos falar sobre ofendículos. Ofendículos são dispositivos mecânicos, físicos, eletrônicos, elétricos, que são colocados na proteção de bens. E de bens, ou até mesmo da integridade física das pessoas, né? Exemplos: cacos de vidro no muro, cerca elétrica, uma armadilha, quando alguém abre uma porta ou abre uma janela, dispara uma bomba ali ou uma espingarda que já fica previamente apontada na direção da pessoa que fosse abrir aquela janela. Como é que fica a situação de alguém que coloca uma cerca elétrica dentro das normas regulamentares, né? Todo município deve possuir uma regulamentação a respeito da cerca elétrica. Se você não tem no seu município uma lei ou algum ato regulamentar da prefeitura que disponha sobre a cerca elétrica, isso é uma falha do município. Então, para se instalar uma cerca elétrica, ela deve ser instalada após uma certa altura, não se pode colocar uma cerca elétrica com meio metro de altura, por causa das crianças. A potência, a voltagem da cerca elétrica, do choque, a priori não pode ser fatal, né? Tem que ser o suficiente para espantar o indivíduo, etc. Então vamos supor que alguém instale uma cerca elétrica dentro das normas regulamentares da localidade e alguém, vamos supor que um ladrão, né? Ele tente entrar no terreno onde existe essa proteção da cerca elétrica e ele cai sobre a cerca elétrica e não conseguindo sair, acaba morrendo. Tá? Isso aí caracteriza a legítima defesa? A resposta é, assim, se se acusar o dono da casa pelo crime de homicídio, nesse caso aí não foi intencional, né? Nem se assumiu o risco, então possivelmente homicídio culposo, né? Esse dono da casa, ele vai poder alegar legítima defesa? A resposta é sim, caracteriza. Por quê? Porque a agressão, o indivíduo estava tentando entrar na casa, no terreno do outro. Ninguém pode entrar no terreno na casa do outro sem a permissão do morador. Então essa pessoa estava praticando, no mínimo, uma tentativa de invasão de domicílio. Então essa agressão do oponente era injusta, ok? Era injusta. Era atual? Era atual. No momento que o dispositivo foi acionado, era atual. Há direito seu? Sim. Enfim, vocês podem perceber que todos os elementos do artigo 25 estarão presentes nessa situação aí. É lógico também que tem que haver uma certa proporcionalidade aí. O indivíduo colocar uma bomba para, vamos supor que ele tenha dentro do seu terreno um pé de laranja e que as pessoas ficam entrando no seu terreno para pegar laranja.
ele vai lá e coloca uma bomba para explodir a laranjeira toda e mais a pessoa que está ali. Aí não haverá proporcionalidade, né? Aí pode haver a descaracterização da legítima defesa, porque os meios aí, o uso dos meios não foi moderado. No artigo 25, recentemente, agora no final do ano passado, foi incluído o parágrafo único, que diz assim: observados os requisitos previstos no caput, aquilo que nós já estamos estudando, o 25, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. É o caso do sniper. O sniper é o atirador de elite que se encontra... Pode ser que ele não seja nem um atirador de elite, qualquer policial pode estar nessa situação, né? Então nós temos aquele caso, o último caso que teve repercussão nacional, foi um caso lá no Rio de Janeiro, que o indivíduo meio maluco, ele manteve um ônibus cheio de pessoas, com reféns e armado e falando que ia matar, e daí um policial se colocou numa posição, no momento que ele achou adequado, ele deu um tiro e acertou, como quase sempre eles acertam mesmo, acertou o indivíduo, o agressor. Ok, este parágrafo único, ele foi criado, do meu ponto de vista, de uma maneira completamente desnecessária. Por quê? Porque se ele não existisse, essa situação do sniper já iria caracterizar a legítima defesa normal, já se enquadraria ali no 25. Olha lá, o 25. Entende-se em legítima defesa quem? O policial, usando moderadamente dos meios necessários, não tinha outro jeito, porque se você se aproxima do ônibus, ele vai e atira nas vítimas. Repele injusta agressão, lógico que a agressão de manter alguém sequestrado, ameaçado de morte é uma agressão injusta. Atual ou iminente, sim, a agressão é atual porque impede as pessoas de saírem, e é iminente porque ele fala de matar as pessoas. Há direito seu ou de outrem. De outrem. Então o policial que mata o bandido para proteger a vítima já caracteriza a legítima defesa do caput. Então o parágrafo único do 25, para mim, é completamente desnecessário. Mas por que ele foi colocado pelo legislador? Porque o legislador ele sofre as influências de pressões. Então essa lei 13.964 veio muito assim numa questão do pacote anticrime, como que se fosse dar mais proteção para os policiais. Foi mais assim, mais para fazer um efeito figurativo, que do meu ponto de vista é absolutamente desnecessário. Mas tudo bem, se o juiz hoje quiser absolver o sniper com base no parágrafo único do 25, pode absolver. Se ele quiser absolver com base no artigo 25 caput, também, ok. Mas lógico que daí o tipo especial aí seria o do parágrafo único, mas desnecessário. Ok, então encerramos aqui o assunto da legítima defesa, que é a excludente de ilicitude ou de antijuridicidade mais alegada na prática, principalmente nos casos de homicídio e de lesão corporal. Muito bem, na sequência nós vamos passar a análise do estado de necessidade. Vamos lá. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, não fala iminente aqui, hein? Que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, a direito próprio ou alheio, perigo a direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Então vamos a alguns exemplos de estado de necessidade. O famoso furto famélico. Famélico vem de fome. Alguém entra no supermercado e subtrai uma lata de manteiga ou um pedaço de carne, sei lá o que for, para matar sua fome. Ele estava numa situação, passando fome. Hoje, na sociedade da atualidade,
Muito dificilmente, principalmente aqui no Brasil, né? Alguém pode alegar que tem que furtar para poder sobreviver, senão vai morrer de fome, né? Mas vamos supor que isso aconteça. Perdão? Então, o indivíduo que subtrai algo para matar sua fome está nessa situação de furto famélico. Aí, nesse caso, ele vai alegar não legítima defesa, porque ninguém está o agredindo. Ele vai alegar estado de necessidade. Então, no estado de necessidade, preste atenção nisso. No estado de necessidade, sempre há dois direitos em choque. Que direitos aqui que nós estamos falando no caso do furto famélico? Direito de sobrevivência para matar a fome. Direito de propriedade, a propriedade da coisa subtraída. Então nós temos um choque de direitos. Nesse caso, o indivíduo, pela lei, vai poder afetar o direito de outrem para poder salvar o seu direito, que neste caso é mais relevante que o direito de outrem. Ok? Outro exemplo. Agressões, que agora há pouco eu falei, entre náufragos, caso do Titanic, os barcos de escape já foram todos utilizados pelos ricos, que deixaram os pobres para trás, os pobres ficaram sem barcos e os coletes salva-vidas eles foram se acabando, e daí nós temos ali uma briga por um colete, duas pessoas ou mais estão brigando por um colete e uma empurra a outra e essa outra acaba por não saber nadar, acaba se afogando. Então, nesse caso, como eu disse agora há pouco, ninguém estava praticando uma agressão injusta quanto ao outro. Os dois tinham direito. Aí, nesse caso, os dois tinham direito à vida. Os dois tinham direito à vida. Aí, um agrediu o outro para poder salvar o seu direito. Então, chamamos isso aí de os náufragos na tábua de salvação. Então, pode ser o exemplo do colete, pode ser o exemplo da boia, pode ser o exemplo também de uma tábua que suporta o peso de apenas uma pessoa. Então, esse caso é um caso típico de estado de necessidade. Dano para salvar a pessoa em incêndio. Então, a pessoa está num cinema, vê uma fumaça, e daí pensa, e aquilo possivelmente vai ser um incêndio que está acontecendo no cinema, e as pessoas se amontoam numa porta pequena e alguém dá um soco na outra para poder sair primeiro. Então esse é um caso de estado de necessidade. Outro exemplo, um cachorro está correndo atrás de você e você tem uma casa com portão aberto, você entra no portão, entra às vezes dentro da casa para se proteger do animal. Então você está praticando uma invasão do domicílio para se salvar de uma agressão de um animal. Então é um outro exemplo de estado de necessidade. Temos um exemplo mais agressivo, né, que foi um caso real que aconteceu e acabou virando filme. Um caso em que um avião ele caiu na Cordilheira dos Andes e eles ficaram, os sobreviventes da queda do avião, ficaram numa situação de penúria lá na Cordilheira dos Andes. Não há vegetação, não há animais, e enquanto o resgate não chegava, eles tinham que comer o que tinha para comer. E quando só há pessoas e não há vegetação e não há animais para serem comidos, o que acontecerá? Ok, isso mesmo. Então, quando a pessoa estava em situação de extrema fome, uma pessoa matava a outra e comia a carne da outra. Tá? Então, esse caso é um caso que duas pessoas tinham direito à vida e uma matou a outra para poder sobreviver. Isso é caso típico de estado de necessidade. O parágrafo 1º, mudando de assunto, ainda dentro do estado de necessidade, diz: não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então, em situações de conflito, por exemplo, bombeiro, policiais, o pessoal do exército em algumas situações, as pessoas que estão exatamente na função de proteger outrem,
Essas pessoas, nas situações de perigo, eles não podem alegar o estado de necessidade. Então, o bombeiro, numa situação que ele ou é o não bombeiro para sair de um local, infelizmente, ele vai ter que ceder a vez. Primeiro vai sair a pessoa que está sendo protegida, porque o bombeiro teria, tecnicamente, mais condições de sobrevivência depois da saída do outro do que o inverso. E aí, se o bombeiro não der essa preferência e ele sair primeiro, bem, aí ele pode ser acusado aí de um crime omissivo, ainda que não intencional, né, ainda que não doloso, e daí ele pode ser responsabilizado pelo homicídio culposo. Mas, na prática, isso a gente não vai saber nunca, né? Como é que a gente vai ter prova do que aconteceu? Mas é isso. Quem tem a obrigação de proteger outrem não pode alegar estado de necessidade. O professor de natação, ele leva um colete salva-vidas para nadar, ou uma boia, para nadar junto com um aluno, então ele tinha a obrigação de proteger o aluno. Na necessidade da boia, ele vai ter que ceder a boia para o aluno. Se ele não ceder, ele não pode alegar estado de necessidade, ele vai ser responsabilizado por homicídio do aluno se ele se afogar. Homicídio culposo. Se ele não queria matar, né? Ainda prosseguindo nos elementos do tipo permissivo. O que são elementos do tipo permissivo? São os itens aí que nós temos que analisar para verificar se uma conduta se enquadra ou não como praticada em estado de necessidade. Agressão atual ou iminente. No artigo 24, fala-se em pratica o fato para salvar de perigo atual. Na legítima defesa falava agressão atual ou iminente. Aqui se fala apenas perigo atual. Uma interpretação mais lógica, aliás, né? Uma interpretação lógica, poderia cogitar-se do seguinte: se lá no artigo 25 se fala da legítima defesa, se fala em perigo atual e iminente, e em um instituto próximo da legítima defesa, o estado de necessidade, se fala apenas perigo atual, é porque, ora, se o legislador especificou lá e aqui em situação parecida não especificou, é porque não quer incluir a situação de iminente perigo. Mas não faz sentido isso. Imagina a seguinte situação. Você está vendo que uma barragem ela está se rompendo. Você vai praticar a sua ação somente depois que a barragem se romper, a ação para você se defender da situação de perigo, ou não? Claro que não, né? Você está vendo que a barragem vai quebrar, você vai tomar as suas atitudes necessárias, você já vai sair pegando a boia, vamos supor, me dá essa boia porque a barragem está quebrando e eu vou precisar dessa boia. Então é evidente que, ainda que não esteja expresso no artigo 24 que o perigo iminente também pode caracterizar o estado de necessidade, a lógica diz que sim. Ok. Próximo tópico. O perigo não pode ter sido provocado dolosamente pelo agente. Então, o indivíduo não pode ir lá colocar, não, eu vou colocar fogo aqui nessa boate. Vou colocar fogo. Aí depois, numa correria, eu mato uma pessoa, empurro outra pessoa para eu sair primeiro. Então, nesse caso, se fui eu que provoquei a situação, eu não posso, provoquei intencionalmente, eu não posso alegar estado de necessidade. Perigo inevitável. Né? Então, lógico que esse perigo que se está sujeitando tem que ser um perigo que você não possa fugir, sair sem prejudicar outra pessoa. Então, é aquele caso. Lá no caso da legítima defesa, se o indivíduo que está sendo quase agredido tem a opção de sair correndo,
ele não é obrigado a sair correndo. Agora aqui não. Aqui, se existe a opção eu sair correndo sem prejudicar o interesse do outro, eu devo tomar essa providência. Então, é a questão da inevitabilidade da minha ação, que vai se caracterizar como uma agressão. Nesse caso, uma agressão justa, mas uma agressão. Então, só se legitima a agressão em estado de necessidade caso não, ela seja inevitável, ou seja, não haja uma outra alternativa. Assim como no estado de necessidade, assim como na legítima defesa, que existe legítima defesa própria e de terceiro, aqui também o estado de necessidade, ele pode ser alegado para proteção de direito próprio ou direito de outrem. Agora nós vamos entrar numa questão problemática no sentido de duvidosa, né? Na doutrina, a questão da divisão do estado de necessidade em justificante e estado de necessidade exculpante. Bom, dos autores que eu li, o primeiro que tocou nesse assunto, para mim, foi o Zaffaroni. Eu não sei se dos autores clássicos que nós temos aqui no Brasil, alguém tinha falado antes que o Zaffaroni. Eu não conheço. Para mim, quem trouxe essa divisão foi o Zaffaroni aqui para o Brasil. Então, vamos lá. O que é o estado de necessidade? Esse caso do estado de necessidade normal, vamos supor, o furto famélico. Então, o indivíduo, para sobreviver, ele furta 1 quilo de carne. Bom, vamos pesar aí os direitos. Direito à vida, para matar a fome, né? Para sobreviver. Direito à propriedade de 1 quilo de carne. Bem, evidentemente que o direito à vida, ele tem mais importância. Então, isso caracterizaria, na visão do Zaffaroni, o clássico estado de necessidade que elimina a ilicitude. Num outro exemplo, no exemplo dos náufragos da boia de salvação, nós teríamos direito à vida, direito à vida. Reparem que há um equilíbrio de direitos que estão em conflito aqui. Esse caso caracterizaria perfeitamente o estado de necessidade normal, que é o estado de necessidade justificante, que elimina a antijuridicidade ou a ilicitude. Ok, até agora eu falei o evidente. Agora vamos para uma situação diferenciada. Interesses. Interesse. Alguém sonega impostos para salvar uma empresa. Do lado de cá, nós temos os impostos. Do lado de cá, nós temos a empresa, a intenção de sobrevivência da empresa. Qual que prevalece? Certamente que os interesses da sociedade nos direitos tributários vão prevalecer relativamente ao interesse da propriedade privada. Certamente. Mas o Supremo entendeu que as empresas, quando estão falindo, elas estão em estado de necessidade. E a conduta de sonegação tributária aí poderia importar em absolvição. Agora vejam, esse caso aí não é um caso de estado de necessidade próprio, normal, em que o bem afetado tem um valor igual ou menor do que o bem que foi salvo. Nesse caso é o contrário. O bem que foi prejudicado, ele tem um valor um pouco maior do que o bem que foi salvo, que foi a empresa. Esse caso aí, Zaffaroni fala, não caracteriza o estado de necessidade justificante por causa do desequilíbrio. Mas pode-se entender que o dono da empresa, o sócio da empresa, ele agiu em estado de necessidade, não aquele que torna a conduta lícita, mas dá para entender. Dá para entender que o indivíduo não teve controle, não teve controle na sua ação, no seu elemento psicológico. Ele falou, não, eu não vou falir aqui para ficar pagando tributos.
e ele tomou essa opção. Essa conduta é lícita? Não. Se fosse um estado de necessidade normal, seria lícita, porque o estado de necessidade normal exclui a ilicitude, exclui a antilicidade. Neste caso, como o bem sacrificado tinha um valor maior do que o bem salvo, não se fala em estado de necessidade justificante que elimina a ilicitude, mas elimina a culpabilidade. Ok? Então é aquela situação. Não justifica, mas explica. Se explica, nós vamos eliminar pelo menos a culpabilidade. Aí o sócio da empresa acusado da prática de sonegação, ele vai ser absolvido pela excludente de culpabilidade. E a consequência tá lá, houve um ilícito penal, ele vai sofrer as consequências, ainda que absolvido pela excludente de culpabilidade. Ele vai sofrer, a empresa vai sofrer as consequências tributárias, vai ter que pagar o tributo, etc. Ok? Então, esse estado de necessidade, que não justifica, porque há um desequilíbrio desproporcional entre o que foi salvo e o que foi prejudicado, pode caracterizar, dependendo do caso, como no exemplo da empresa, o chamado estado de necessidade exculpante. Exculpante com um X aí, né? A doutrina nossa adota essa classificação? Muitos nem tocam nesse assunto, mas eu entendo que isso faz sentido e eu adoto esse estado de necessidade exculpante. Os autores que não adotam, eles falam o seguinte: leiam o parágrafo 2º do artigo 24. Ele diz: embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a empresa, por exemplo, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. O que isso aqui está querendo dizer implicitamente? Está querendo dizer que o cara vai ser condenado. Se o bem que ele salvou foi um bem de valor menor do que o bem que foi prejudicado, o parágrafo 2º dá a solução. Ele vai ser condenado com a pena reduzida de 1 a 2/3. Então, muitos na doutrina falam que não há que se falar em estado de necessidade exculpante. Ou há o estado de necessidade normal, é o justificante, que elimina a ilicitude, ou então ele vai ser condenado e a pena vai ser reduzida de 1 a 2/3. É uma situação problemática, né? Eu entendo que pode haver várias graduações de bens feridos conforme essa balança que a gente vem fazendo aqui. Eu acho que pode haver várias variações. No caso da empresa, da sonegação tributária, o Supremo entendeu que excluía a culpabilidade. Então, vamos entender que temos pelo menos um exemplo no Supremo de adoção do estado de necessidade exculpante. E quando que nós vamos então usar o parágrafo 2º? Quando a desproporção for muito grande, salvou-se um bem de valor muito menor do que o outro bem que foi prejudicado. Então vamos supor um indivíduo para salvar o seu automóvel, ele acaba provocando uma lesão corporal numa outra pessoa. Não faz sentido. Vou agredir uma pessoa, vou atropelar uma pessoa para poder salvar o seu automóvel, alguma coisa nesse sentido. Aí sim, para mim, entraria. Esse estado de necessidade aí não se caracterizaria. Seria um caso apenas de quase estado de necessidade e ele vai ser condenado e vai ter a diminuição de 1 a 2/3. Tipo, o indivíduo saiu da casinha pela situação de conflito que ele iria ter prejuízo, né? Enfim. Então é isso. Eu vou adotar com o Zaffaroni o estado de necessidade exculpante que na doutrina em geral, fora dos 11 que eu li, uns 3 adotam esse estado de necessidade exculpante, mas sempre tendo como referência o Zaffaroni. Para mim, quem trouxe para o Brasil essa teoria foi o Zaffaroni. Salvo engano, né? Ok, estamos quase acabando o item das causas excludentes de ilicitude ou antijuridicidade. Passemos agora para o exercício regular de direito. Às vezes, o legislador estabelece algumas circunstâncias de exceção. Então, vejamos, eu falei agora há pouco o direito de retenção.
Vamos lá, o artigo 742 do Código Civil, ele diz: o transportador, uma vez executado o transporte, tem direito de retenção sobre a bagagem de passageiro e outros objetos pessoais desse, relógio, etc., para garantir-se do pagamento do valor da passagem que não tiver sido feito no início ou durante o percurso. Isso aqui vale também para quem se hospeda em hotéis, pousadas, e no final não tem como pagar. O proprietário da pousada, do hotel, ele pode reter a bagagem do indivíduo até o pagamento. Isso se chama, no Código Civil, de direito de retenção. Então, de repente, alguém podia acusar o dono do hotel de ter se apropriado indebitamente da bagagem do cliente. Terá praticado um fato típico? Ok. Mas a lei lhe permite isso. Então o fato, apesar de se enquadrar como típico, ele não é ilícito. É um direito. Se é um direito, não pode ser ilícito. Ok? Então, nesse caso, exclui-se a antijuridicidade da conduta. Um outro exemplo é o exercício do pátrio poder. Então, o pátrio poder é o poder que os pais têm relativamente aos filhos menores para educá-los, para cobrar disciplina, para obrigá-los a tarefas como estudo, etc. Então, vejamos. No Código Civil, o artigo 1634 diz: compete aos pais quanto à pessoa dos filhos menores, inciso 7º, exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Vixe, não deixa essa geração molenga que está aí saber que existe essa regra aí, não, hein? Eles vão, aliás, não deixa os pais saberem que existe essa obrigação. Então aqui, ó, a lei não fala que é facultado aos pais, a lei fala compete aos pais exigir que lhe prestem obediência, respeito, etc. E daí, por outro lado, na sequência vem o artigo 1638 e diz que perderá por ato judicial o poder familiar, o pai ou a mãe, que castigar imoderadamente o filho. Então, quando um pai dá um castigo para o filho, filho de 8 anos de idade, você foi desobediente contra a sua mãe, você vai ficar 3 horas agora no seu quarto, sem celular, sem televisão, sem poder sair de lá, ok? Sei muito bem se é um bom castigo, um pesado castigo, mas que seja isso. Alguém poderia falar cárcere privado, manutenção de pessoa em cárcere privado. Mas não, peraí, isso é um castigo normal, um castigo moderado. Os pais têm esse poder. Os pais estão no direito de cobrar obediência, disciplina dos filhos moderadamente. Então, se alguém acusar o pai, no caso do castigo, de cárcere privado, ele pode falar, ok, isso aí parece que se enquadra no tipo penal, o fato é típico, mas eu estou no meu direito. Então, a conduta não é ilícita, ok? Acho que 2 bons exemplos, né? Deu perfeitamente para entender. Esses exemplos que eu dei de direito vêm do Código Civil, né? Agora, dentro do próprio Código Penal, nós temos também o direito de defesa numa discussão judicial, por exemplo, às vezes poderia caracterizar injúria ou difamação. Então, vejamos. No Código Penal, nós temos o artigo 142, depois de falar dos crimes de calúnia, difamação e injúria, o Código Penal, no 142, ele fala assim: não constitui injúria ou difamação punível a ofensa irrogada, lançada em juízo na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Então, é normal que numa discussão, numa audiência, assim, não é recomendável, né? Claro que não é recomendável, as pessoas têm que ser polidas, têm que ter um certo controle, mas às vezes as pessoas saem um pouco da casinha numa discussão, numa causa. Então o código já entende que isso é normal. Então ele diz: não caracteriza injúria ou difamação a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa. Então, se um advogado chamar o outro advogado ou a outra parte, ou chamar o promotor, se for causa criminal, chamar o cara de vagabundo, foi vagabundo, isso aí caracterizaria injúria. Mas o código diz: não constitui injúria a ofensa lançada em juízo na discussão da causa. Então ele pode alegar que estava no exercício regulado do direito
de utilizar-se de todos os instrumentos para a defesa do cliente. Verifique aí que a lei não permite, não descaracteriza a calúnia. Só fala não constitui injúria ou difamação. Nada fala da calúnia. Portanto, se alguém caluniar outrem na discussão da causa, isso aí não vai ser um exercício regular do direito. O indivíduo vai ser condenado. Então, voltando aí no roteiro, o exercício regular do direito, esse direito pode ser um direito penal, como o exemplo da exclusão da injúria, ou um direito extrapenal, como aqueles que eu dei do Código Civil, do direito de retenção, do pátrio poder também. Esse direito pode ser um direito expresso, como esses que eu citei, ou pode mesmo ser um direito implícito. Ok? E, por fim, o último item aqui, o estrito cumprimento do dever legal. Há pouco, eu já fiz umas distinções aí. Eu disse que, resumindo, o Zaffaroni fala que o estrito cumprimento do dever legal, ele se caracteriza como uma causa que exclui não a antijuridicidade, mas o primeiro nível, a tipicidade. Por quê? Se o indivíduo é obrigado a realizar a tarefa, aquilo não pode ser presumivelmente ilícito. Então, aquilo não pode ser considerado sequer como típico. Bom, então, e daí os autores tradicionais dizem, ora, o artigo 23 coloca assim, casos de exclusão de ilicitude, coloca lá no inciso 3º, o estrito cumprimento do dever legal, ora, então exclui a ilicitude, é o segundo nível e não é o primeiro, é um argumento meramente topográfico, aonde que está localizado o estrito cumprimento do dever legal, dentro do artigo 23, que tem o nome injúrias excludentes de ilicitude, portanto é uma excludente de ilicitude. Esse é o argumento. Mas eu fico com o Zaffaroni em parte, e eu já disse que eu divido o estrito cumprimento do dever legal quando o indivíduo é obrigado mesmo a realizar aquela conduta, por exemplo, o carrasco, na execução da pena de morte, ele é obrigado, então aí exclui a tipicidade. E aquele exemplo que eu dei do policial que pode usar a força física para prender, aí é apenas uma permissão. Se é apenas uma permissão e não uma obrigação, o caso do uso do cacetete para quebrar a resistência do indivíduo, aí nesse caso seria o estrito cumprimento do dever legal, não como excludente de ilicitude, porque ele não é obrigado a usar o cacetete, é apenas uma permissão, e exclui a antijuridicidade. Ok? Então vejam as condutas que são obrigatórias, exemplos de condutas obrigatórias que, para mim, colocariam o estrito cumprimento do dever legal como excludente não de ilicitude nível 2, mas de tipicidade nível 1. Diz o artigo 6º do Código de Processo Penal. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial, que é o delegado, deverá, inciso 2º, apreender os objetos que tiverem relação com o fato. Então vamos lá. Alguém utilizou-se de um revólver na prática criminosa, o delegado tomou conhecimento do ilícito, foi lá e fez, opa, me dá esse revólver aqui. Acusado de apropriação indébita ou coisa assim, ele vai falar, eu tenho obrigação de apreender os objetos que interessem como prova do crime. Eu tenho obrigação, eu sou obrigado a apreender. Então isso é uma causa que exclui a tipicidade. Ele é obrigado, né, na teoria do Zaffaroni. Ok? E nesse ponto eu concordo com o Zaffaroni. Outro exemplo. Qualquer pessoa do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem esteja em flagrante delito. Quando um policial prende alguém em flagrante, ele não pode ser acusado de constrangimento ilegal. A conduta dele é obrigatória. Se a conduta dele é obrigatória, ela não pode ser proibida. Portanto, neste exemplo, sob o ponto de vista da perda da liberdade do agente, o funcionário aí, o policial, ele vai falar, não, minha conduta ela é atípica, porque eu sou obrigado a realizar isso. Então, nisso também é um outro exemplo que eu concordo com o Zaffaroni quando ele diz que o estrito cumprimento do dever legal, ele elimina a tipicidade nível 1 e não o nível 2. Mas, aí eu é que desenvolvo essa teoria, às vezes o servidor tem permissão excepcional para realizar algumas condutas, ele não é obrigado, mas ele pode
e daí não caracteriza para mim o estrito cumprimento do dever legal que exclui a tipicidade, mas sim a que exclui a ilicitude. Então vamos lá, CPP, artigo 245. As buscas domiciliares. Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada. Parágrafo 3º. Recalcitrando, quer dizer, o morador tenta impedir, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa para descobrimento do que se procura. Então, quem está executando um mandado de busca, ele pode quebrar coisas, pode forçar portas, pode arrombar a porta, etc. Repare que eu falei que ele pode. Ele é obrigado? Não, não é obrigado. Se ele não é obrigado, não vai, a conduta dele, por exemplo, praticou crime de dano. Ele não pode falar assim que a conduta é atípica porque ele é obrigatória, porque quebrar aí não é obrigatório. Obrigatório é apreender. O que é apenas permitido é o arrombamento, a forçação em cima de coisas. Então, para mim, aí, isso é exemplo de estrito cumprimento do dever legal, que não exclui a tipicidade, mas sim exclui a ilicitude ou antijuridicidade. Igualmente, a hipótese do artigo 284 do Código de Processo, não será permitido o emprego de força. Regra. Salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Daí quando o policial pode, eventualmente, lançar uma coisa relativamente à pessoa que está correndo, o cacetete, às vezes dá um tiro, O policial jamais vai poder, e muitos acham, não tem conhecimento da matéria, acham que poderia. O policial dá a voz de prisão para outrem e o outrem sai correndo. O policial vai dar um tiro nas costas do indivíduo. Veja bem, como que ele vai alegar legítima defesa nessa situação se a agressão à vítima já é passada? Não tem como alegar. Então, caracteriza estado de necessidade? Não. Legítima defesa? Não. O estrito cumprimento do dever legal fala que ele tem a obrigação de prender, mas não que ele possa se utilizar de todos os instrumentos para prender. Então, nesse caso, o que a polícia pode fazer? Pode dar um tiro? Pode, mas não para matar. Mas o policial, como é que um cara correndo vai acertar exatamente, vou acertar a panturrilha dele. Ok, isso é lógico, dá uma certa dificuldade, mas existem situações de evidente despreparo do policial. Então o policial só pode atirar nas costas de um bandido quando esse bandido está correndo e, por exemplo, vai atacar uma outra pessoa. Aí ele pode ainda ser atirado pelas costas para evitar a próxima agressão. Mas um cara está furtando um automóvel. Chega a polícia, o bandido sai correndo. Aí o policial vai e mata, atirando pelas costas o bandido, o ladrão. Ele vai ser condenado, ok? Isso não é legítima defesa, porque não haverá mais agressão injusta, atual ou iminente. A tentativa de furto já aconteceu, já é passado. Ok? Encerramos então o assunto das causas de exclusão de antijuridicidade ou de ilicitude, os chamados tipos permissivos. Na próxima aula, nós veremos. Então, nós já vimos o que é tipicidade, os elementos de tipicidade. Agora, o que é antijuridicidade e principalmente quais são as causas que excluem essa antijuridicidade, daí o indivíduo é absolvido. Mas se o indivíduo praticou um fato típico e não há a presença dessas excludentes, nós vamos passar a análise da culpabilidade dele, que é a capacidade de entendimento do caráter ilícito da conduta e do autocontrole. Isso a gente vai ver, portanto, na próxima aula. Daí nós vamos fechar os 3 níveis analíticos do conceito de crime. Até a próxima.